Oi pessoal, estamos aqui hoje com mais um vídeo. Hoje vai ser uma receitinha bem básica, que é do churros, que vai apenas 3 ingredientes e água, tá? Então vamos lá, eu coloquei aqui aproximadamente 500 ml de água, porque eu gosto de dobrar a receita, tá? Então aí 500 ml de água, uma colher bem cheia de manteiga e eu coloquei 6 colheres de açúcar. Então, é esse a princípio que a gente vai utilizar. Então, agora a gente espera dar uma derretida, misturar tudo bem, começar a ferver a água para que a gente possa dar continuidade na receita. Enquanto isso, eu já peço o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, suas famílias, que é uma receita muito rápida que dá para fazer para as crianças e as crianças adoram, tá bom? Enquanto a água começou a ferver, eu já fui fazendo meu doce de leite, que também tem aqui no canal a receita, que vai apenas 2 ingredientes, que no caso é açúcar e leite, tá? Então aí a gente vai esperar ferver pra gente poder colocar a farinha de trigo. Agora que já ferveu, nós vamos adicionar a farinha de trigo. Eu não tenho uma medida específica, tá? Eu vou colocando uma quantidade que eu acho que vai ficar bom para chegar no ponto. Como eu já faço sempre, eu já tenho uma noção de quanto que precisa de farinha. Mas assim, para uma quantidade de 250 ml, você vai colocar um copo de farinha, vai mexendo para ver se vai chegar no ponto. Caso não chegar, você vai adicionando farinha até chegar num ponto certo. Então, o segredo é a gente ir mexendo, tá? Desmanchando todas as pelotinhas que vai formando de farinha de trigo, para que a gente possa dissolver bem, deixar ela ferventar bastante para não ficar com gosto de farinha. Então, aí eu já vi que não precisa mais colocar a farinha de trigo. Eu não gosto de deixar a massa muito rígida, eu deixo ela um pouco mais molinha, onde dá para eu fazer o enrolado dela. Porque assim, nessa receita eu não tenho aquele suportezinho que sai em formato de churros, então eu enrolo na mão mesmo. Então fica um palitinho onde nós vamos conseguir molhar no doce de leite, ou você pode também fazer um brigadeiro, que também fica uma delícia, que fica o churros recheado de chocolate, que no caso a gente não vai rechear. Nesse caso nós vamos molhar no doce, que também fica uma delícia, tá? Aqui eu faço sempre, as crianças sempre pedem e adoram. Então, essa receita ela é super fácil de fazer. O que demora mais é o doce de leite caseiro, que eu costumo fazer, demora uma média de 40 minutos para ficar pronto. Ou quando eu vou fazer o brigadeiro sem leite condensado, que também tem a receita aqui no canal e também demora mais ou menos 40 minutos. A massa em si demora aproximadamente 5 minutos para ficar pronta. Então, a gente precisa deixar chegar no ponto. Qual que é o ponto? O ponto é quando a gente tira a massa, quando a gente gira a massa, igual eu tô fazendo aí, e a massa desgruda da panela. Então, esse é o ponto que nós precisamos para poder enrolar o nosso churros, tá? Então, agora a gente vai passar para um prato, tá? Um prato grande, onde a gente consegue abrir a massa para ela esfriar mais rápido, que ela sai bem quente, então a gente faz isso. Bom, agora nós vamos começar a enrolar, tá? Eu faço aqui, eu enrolo de um tanto bom, tá? Eu pego uma bolinha ali, faço, enrolo sempre do mesmo tamanho, pra poder render igual. E nada muito perfeito, tá? Às vezes fica uma barriguinha, uma pontinha mais grossa do que a outra, não tem problema. Mas não enrola muito fino, porque depois que você fritar, ele vai ficar crocante. A tendência dele é ficar crocante. Então, aí, se você enrolar muito fino, ele vai ficar muito duro. Então, aí não vai ficar legal, vai ficar aquele negócio que você só mastiga coisa crocante. Então, deixa um pouquinho mais grosso para que você consiga, na hora que fritar ele ainda ficar macio e sentir aqueles churros por dentro, tá bom? Então, aí a gente vai enrolando e ele rende bem. Bom, agora a gente vai colocar um tanto de óleo que dê para eles ficar flutuando, tá? Então, não é um tanto que pode ficar muito raso para ele não grudar. Mostrando aí para vocês o jeito que ficou meu doce de leite, ó. Já tá quase ficando pronto. Então, eu só mostrei para me exibir. Se precisar, a receita tá aqui no meu canal, tá? Então, aí a gente deixa ferver o óleo, tá? E aí a gente vai começar a colocar. Não coloca muitos, porque senão vai acontecer igual aconteceu nesse vídeo. Eu coloquei muitos
e eles grudaram um no outro, e eles grudaram no fundo, então deixa assim, você pode ocupar a panela inteira, mas coloca um do lado do outro só para não encher muito e acabar grudando igual aconteceu. Eu sempre faço, eu não sei, deve ser só porque eu tô gravando o vídeo, eles grudaram hoje, resolveu grudar. Então, aí a gente vai colocar uma quantidade legal, que tampa ali o fundo da panela e dê pra fritar. Quando você começar a ver que ele tá ficando moreninho, tá no ponto perfeito. Aí, como ficou meu doce, como ficou os churros, ó. Você tem a opção de passar ele na açúcar. Eu não gosto muito, eu acho que fica tudo muito doce. Então, como eu já faço doce de leite com açúcar e leite, ele já tende a ficar um pouquinho mais doce. E além disso, eu ainda prefiro não colocar açúcar nas massinhas de churros. Então, aí eu coloco uma colher, eu gosto de deixar mais molinho assim o doce mesmo, porque aí a gente passa, igual eu vou passar aí agora, e ele fica num ponto perfeito, tá bom? Então, é essa a nossa receita de hoje, espero que vocês tenham gostado e bom apetite!